Olá! O assunto hoje é como ler um diagrama de tramas. Existe uma infinidade de diagramas destinados à construção dos mais variados tipos de tecido plano e também de malha. Por isso é importante saber interpretar os diagramas para replicá-los no processo de urdidura. Para facilitar esse processo, utilizaremos como exemplo a trama de tafetá. Entretanto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender alguns conceitos e nomenclaturas para facilitar a compreensão de como funciona a leitura do diagrama ao longo desse processo. O primeiro conceito a ser compreendido é o que é um diagrama. O diagrama nada mais é do que a representação gráfica da estrutura de um tecido que nos dá as indicações necessárias para sua tecelagem. É o diagrama que define como será movimentado os urdumes para que a trama possa passar de um lado para outro. Um conceito muito importante é compreender o que é o urdume. O urdume, ele é os primeiros fios a serem posicionados no tear, no sentido do seu comprimento, ou seja, no sentido da vertical do tecido. A movimentação de uma sequência combinada de urdumes, ela vai abrir uma lacuna para que a trama possa passar no seu sentido horizontal e assim ir construindo o tecido. Desse modo, é fácil explicar que o comprimento do tecido ele está relacionado ao comprimento dos fios de urdume que estão estirados no tear. E em função desse estiramento, os fios de urdume eles precisam ser resistentes para aguentar o atrito que ocorre durante o processo de construção do tecido. E isso faz com que, no sentido do comprimento do tecido, ele tenha menor elasticidade com relação ao sentido da sua largura. Outro conceito que precisa ser compreendido é o que é a trama. A trama elas são fios que passam no sentido horizontal, ou seja, no sentido da largura do tecido de um lado para outro. Então, a cada movimentação combinada de urdumes, a trama passa de um lado para outro no sentido da largura do tecido. A largura da trama, ela é definida e estipulada pela largura do tear. Então, eu posso ter tecido com largura de 1,40, de 1,60, de 2,50. Essas larguras são definidas pela largura do tear. Outra questão que precisa ser esclarecida é que, ao contrário do urdume que fica estirado para favorecer esse transpasse da trama de um lado para outro, a trama ela não é estirada, ela somente passa de um lado para outro no tear. E isso faz com que o tecido, no sentido da largura, tenha maior elasticidade com relação ao seu comprimento. Continuando no nosso processo de conceito, a combinação do transpasse entre trama e urdume pode ser denominado como urdidura ou tessitura. O processo de tramagem é justamente esse movimento de passar a trama de um lado para outro. E o urdir é o posicionamento do urdume no tear. Apresentados os conceitos base, agora a gente vai entender alguns conceitos específicos do processo da tessitura. Quando eu vou ler um diagrama, a primeira coisa que eu preciso identificar é o padrão de repetição. Sempre existe um padrão de repetição. E esse padrão vai acontecer tanto no sentido da largura do tecido, quanto também no sentido do comprimento. Com relação ao sentido da largura do tecido, eu vou ter o ritmo. O ritmo é o que marca o passo, a movimentação dos urdumes. Então, quem marca o ritmo é o liço. O liço que vai fazer a elevação de alguns fios de urdume para que a trama possa passar no meio. No caso da trama de tafetá, o liço vai elevar um fio de urdume e deixar um sem elevar.
Então, esse processo de um para baixo e um para cima, ele forma o padrão de 1 para 1. Se vocês observarem aqui no diagrama, vão perceber que a trama vai passar uma vez por cima do urdume e outra vez por baixo. E ela vai manter esse ritmo até o final da largura do tecido. Então, explicado o que é ritmo, agora a gente vai compreender o que é o rapport. O rapport ele já é a repetição dos padrões de passagem da trama no sentido do comprimento. É o rapport que vai configurar o desenho, a figura ou a textura que o tecido vem a ter. Então, no caso do tafetá, eu vou ter um rapport com 2 passadas de trama. A primeira trama vai passar por cima do primeiro urdume e manter o ritmo até o final, ritmo de 1 para 1. Já a segunda trama, ela começa passando por baixo do primeiro urdume e mantém o ritmo de 1 para 1 até o final. Se eu reparar a terceira trama, eu vou perceber que ela é idêntica à primeira. Então fica claro para mim que o meu rapport ele é formado apenas pela passagem de 2 tramas. Mas eu posso ter rapport formado por passagem de 10 tramas. Por exemplo, a sarja diamante, que exige que tenha maior quantidade de tramas passando de um lado para outro para configurar ali o desenho, para formar o desenho. Tá? Nesse próximo slide, a gente consegue perceber aqui o azul é a trama e o preto é o urdume. Então, aqui fica muito nítido essa passagem. Uma hora por cima, outra hora por baixo. Uma hora por cima, outra hora por baixo. Fica muito fácil compreender as passagens olhando por essa figura aqui. Explicadas essas questões, vamos começar a interpretar e aplicar de fato essa interpretação do diagrama na construção de um tecido. Então, quando eu observo a minha primeira trama, eu estou formando o meu primeiro rapport. Eu sempre vou observar um diagrama para poder transferir ele para o tecido de baixo para cima e da direita para a esquerda. Esse mesmo movimento, baixo para cima, direita para a esquerda, eu vou replicar no meu processo de construção de tecido. Certo? Então, quando eu olho nesse sentido, eu vou ver que a minha trama primeiro vai passar por cima do primeiro urdume, por baixo do segundo, e vou manter essa sequência, hora por baixo, hora por cima, até chegar ao final da largura do tecido. Então, com a minha agulha guia, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou passar a minha agulha guia por cima do primeiro urdume, depois por baixo, por cima, por baixo, por cima, até chegar ao final da largura do tecido. Quando eu trouxer a minha segunda trama do meu primeiro rapport, eu vou fazer exatamente a mesma leitura, de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar a minha segunda agulha guia e fazer o inverso. Eu vou passar agora por baixo do primeiro urdume e por cima do segundo e manter esse ritmo até o final da largura do tecido. Então, quando vocês observam a figura ao lado do processo de tramagem, vocês vão ver que a combinação da passagem está alternada, assim como está no meu diagrama. Quando eu passo para a minha terceira trama, eu vou perceber que eu vou repetir exatamente o que eu fiz na minha primeira. Então, novamente, eu vou pegar a minha agulha guia e vou passar essa agulha guia, que é ela quem vai abrir para mim a cala, né? Para eu passar a navete de um lado para outro, conforme já foi explicado num vídeo anterior. Eu vou vir aqui posicionar a minha agulha guia, orientada pela passagem da trama, e aí eu posso até seguir essa primeira aqui, não tem problema, porque é uma repetição, né? É um rapport.
eu vou fazer com a minha terceira agulha guia o que eu fiz com a minha primeira passada de trama. Já a quarta trama, ela é idêntica à linha amarela do meu primeiro rapor. Então, por isso ela ficou amarela no segundo rapor, tá? Eu coloquei cores para vocês identificar melhor, mas percebam que a passagem ela é idêntica. E assim sucessivamente, eu vou repetindo esse processo até preencher todo o comprimento do tear. Bom, então, apresentado a análise do diagrama de tafetá, trago agora o diagrama de sarja para vocês fazerem um comparativo. O processo é o mesmo, não tem diferença nenhuma. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o ritmo da trama no sentido da largura. Então, como que as tramas passam de um lado para outro? Existe um padrão? Quando a gente observa a sarja, percebemos que uma hora ela vai passar por cima de um urdume, depois por baixo de dois, por cima de um, por baixo de dois, sucessivamente até terminar a largura do tecido. Se eu observo a segunda trama e a terceira trama, elas mantêm esse mesmo ritmo. Então, o que muda? Para formar a textura diferenciada de um tecido para outro, ou o desenho do tecido, muda-se a forma de passagem inicial. Ou seja, o início da passada da trama, ela vai alterar. E ela vai alterar em 3 tramas diferentes. Depois ela vai retomar a primeira trama. Como é isso? Eu não acabei de dizer que a passagem da trama aqui ficou 1 por cima e 2 por baixo? Ou seja, 1 para 2? 1 mais 2, 3. Então, quer dizer que a cada 3 tramas, o movimento dos urdumes vai se repetir. Vai ser igual. Quer dizer que a cada 3 tramas, a minha quarta trama, o movimento do urdume será igual ao movimento que foi feito para passar a minha primeira trama. Então, perceba que na primeira trama, ela passa por cima do meu primeiro urdume e depois segue o ritmo de 2 para 1. A minha segunda trama já inicia no ritmo de 2 para 1. E a minha terceira trama, ela passa uma vez por baixo do primeiro urdume, uma vez por cima e depois mantém o ritmo de 2 para 1. Quando eu termino minha passagem, a minha terceira trama volta a repetir o mesmo padrão da primeira trama que foi passada. Por isso, a gente chama de rapor. Aqui está o segundo rapor na cor rosa e o terceiro rapor na cor amarela. Seguindo isso direitinho, eu consigo montar aí a minha sarja 1 para 2. O cetim, faremos a mesma coisa. Primeira coisa é observar o padrão do ritmo da largura, no sentido da largura do tecido. Observando o meu ritmo, vai ser 1 para 4. E o início? Como será o início? Pois é o início que muda para poder formar a textura do tecido. A minha primeira trama, eu passo por baixo de 2 urdumes e sigo o padrão de 1 para 4. A minha segunda, eu já começo no padrão, porém é 4 para 1, mas ainda assim o padrão de 1 para 4. A minha terceira trama, ela passa uma vez por baixo do primeiro urdume e depois segue o padrão de 1 para 4, o ritmo de 1 para 4. A minha quarta trama, eu passo por baixo de 3 urdumes e depois mantenho o ritmo de 1 para 4. E a minha quarta trama eu já inicio ela fazendo o ritmo de 1 para 4. Quando eu chego na minha quinta trama, eu retomo de novo a mesma posição da minha primeira trama. Então, se eu não quiser observar mais no meu diagrama o segundo rapor, é só eu vir repetindo essas mesmas passadas aqui do primeiro rapor, que dá tudo certo. Aqui, só para vocês irem percebendo essa construção, né? Ponto a ponto, até finalizar ali todo o preenchimento do tecido.
Bom, então assim eu termino aqui mais uma explicação sobre como identificar os padrões de repetição em um diagrama e compreender um diagrama de tecido. Espero ter ajudado nas dúvidas de vocês. Aproveitem o vídeo com sabedoria.